Eu não posso falar que eu sempre fui fã de Castlevania, porque ia ser uma grande mentira. Na época que eu tinha o Super Nintendo e jogava quando eu era pequeno, eu nunca tive muita vontade de alugar o jogo, sabe? Porque ele parecia ser sério demais e eu acho que eu não estava preparado para isso. Mas tem hora que o jogo não precisa evoluir. Você que tem que passar um tempo para você começar a entender o contexto geral da coisa. E eu vou te falar que depois que eu vi a história de Castlevania na série do Netflix, a história me pegou bastante. Só que para minha surpresa, cadê jogo novo? Nos anos 90, quando saía um desenho novo na televisão, tinha o quê? Boneco, brinquedo, camiseta, tinha de tudo. E o último jogo de Castlevania, da história original, de console mesmo, tem mais de 13 anos. Eu acho que é quase a franquia mais velha do mundo dos videogames, e vai ser muito estranho falar isso, mas eu acho que a franquia do Castlevania morreu cedo demais. E hoje no Nerd Show nós vamos investigar o que aconteceu. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Para entender o fim, nós temos que ir para o início de Castlevania, que não tinha esse nome lá no Japão não, cujo é o país original de onde ele saiu. O nome original é Akumage Drácula e tinha uma capinha super simpática, mais ou menos, mas era da vontade de jogar. Foi um jogo produzido pela Konami e dirigido pelo Hitoshi Akamatsu, mas esse cara tinha uma visão diferenciada. E é uma coisa que eu gosto muito e me identifiquei muito com Castlevania, porque esse cara queria fazer um jogo como se fosse um filme, uma versão cinematográfica. Ele queria que aquilo ali tivesse uma história mais profunda. Ele tanto trabalhou isso como um filme, né, se é que a gente pode dizer assim, que a trilha sonora também de Castlevania, meu Deus do céu, era pro Nintendinho, mas que beleza de trilha. A ideia dele era fazer um jogo baseado em filmes de monstros clássicos do cinema. O primeiro jogo saiu em 1986, lá no Japão, mas pro Famicom Disk, que eu acho que talvez grande parte nem sabia que esse negócio existiu. Famicom é a versão japonesa do Nintendinho. Só que o Famicom Disk era um acessório que você colocava lá o cartucho e anexava como se fosse uma entrada de disquete. Por que eles faziam isso? Porque lançar um jogo em cartucho era uma coisa muito cara. Só os jogos que deram super certo que iam entrar nesse rolê aí. Eles lançavam em disquete porque era mais barato e dava para você testar no mercado. É como se fossem os jogos que a gente chama de indie hoje em dia, que são feitos por estúdios menores. É tipo isso. Só que como o sucesso foi muito grande, claro que ele virou cartucho. Ele foi lançado em 1987 nos Estados Unidos e 1988 lá na Europa. Só que você deve estar achando assim estranho, né? Porque ele chama Akoshi Baramatsu e a gente nunca viu ele com esse nome, a gente só viu com Castlevania. E isso tem um motivo. Porque quando ele estava indo para os Estados Unidos, um executivo americano falou assim: mas eu falo japonês, gente. Eu não faço aquelas tatuagens à toa aí que fala que eu tô comprando pão, né, Babarilano? Sempre tem uma tatuagem assim. Eu sei o que significa isso. Akumajo, que tinha no nome, que era a palavra, significava castelo do demônio ou castelo do Satã. E você sabe que o pessoal ia ficar meio que encrencar com isso. Então ele propôs mudar o nome para vir aqui pro ocidente e chamou de Castlevania. Errado ele não tava, né? Bom, mas se você nunca jogou Castlevania, eu tenho que aqui explicar do que se trata, né? Eu tenho certeza que até o final desse vídeo você vai ficar doido pra jogar, porque... espera, você vai ver. É um jogo de plataforma, dividido em 6 divisões, que cada divisão dessa tem 3 fases. Então você anda, você pula, você dá uma chicotada maneira nos outros, você tem 5 vidas, você tem um tempo limite. Cada fase tem um chefão, né, um mestre, não sei como é que você chama, eu sempre chamei de mestre. E também você no final tem que derrotar o Drácula. E nesse rolê todo você controla o pessoal da família Belmont, que são os caçadores de vampiros. Coincidência ou não, na Europa, esse jogo foi lançado no aniversário de número 90 de Drácula de Bram Stoker. O protagonista nesse jogo é o Simon Belmont, que é um descendente de um caçador de vampiros lendário, que é o Christopher Belmont.
Só que esse antecessor dele matou o Drácula, né? Só que passaram 100 anos e ele acordou pistola. Tem uma diversidade muito grande de armas, todas são muito da hora. Se você termina o jogo, você pode aumentar a dificuldade e voltar, que é um traço dos jogos de antigamente. Mas como fez muito sucesso, ele teve muitas sequências. A recepção do primeiro jogo foi muito boa, só que ele teve uma crítica ali nos gráficos, mas a jogabilidade deliciosa. Tanto que ele saiu do Nintendinho e agora ele alcançava outros consoles. Em 1987 chega o segundo jogo, Castlevania 2 Simon's Quest, que se passa 7 anos depois do primeiro jogo, em que o Simon Belmont tem que juntar as 5 peças do Drácula, porque ele tá todo repartido, aí ele tem que juntar para depois matar ele. Eu não entendi muito bem esse enredo, porque, né, você já tá despedaçado, pra quê? Mas aqui a gente já tem alguns aspectos de um jogo de mundo aberto. A gente já consegue falar com NPCs, mas não que nem as lives de NPC. NPC é o real ali do jogo, pra você bater um papo. Já tem lojinha para você comprar itens, tem um sistema que era muito legal também, de diferença de dia e noite, porque à noite os inimigos davam mais dano. E ele foi inspirado em um jogo da própria Konami que se chama The Maze of Gallius, que também foi lançado em 87. A trilha sonora foi muito elogiada, e daí vieram 2 classicaços da cultura musical de Castlevania: Bloody Tears e Silence of Daylight. Não fica parecendo música do Black Sabbath? Fica parecendo muito música do Black Sabbath. A recepção desse jogo foi tão positiva que eles colocaram no mesmo patamar de Zelda 2. E uma curiosidade legal é que os NPCs desse jogo não só respondiam qualquer coisa, falavam qualquer coisa. Eles mentiam pra você ou davam dicas de como você podia passar um determinado ponto do jogo. Coisa que foi atrapalhada ali na versão que saiu do Japão, porque o pessoal não soube traduzir direito, então essa mecânica meio que se perdeu. Mas é bem inteligente, principalmente em 1987. E nos Estados Unidos, o jogo causou tanta comoção e tanto medo que em uma revista que chamava Nintendo Power, os pais estavam reclamando que os filhos viam a revista, a capa da revista, e não estavam conseguindo dormir. Eu não sei se é pra tanto, mas eu que tenho tanto medo de coisa boba, né? Eu acho que eu ia entrar nesse bolo também. O próximo jogo foi Haunted Castle, que não tinha o nome Castlevania, que foi lançado também em 1987. Foi lançado só no Japão. E nesse jogo o Simon Belmont enfrentava o Drácula, que raptou a esposa dele no dia do casamento. A abertura do jogo, não vamos falar que é um primor assim, né? É um trem bem mais ou menos. Saiu só pra fliperamas. Aqui já tinha uma mecânica de matou um chefão, você já tem um upgrade de arma. E tinham 2 versões, a versão M, que era mais difícil, e a versão J, que era mais fácil. A principal reclamação desse jogo é que o pessoal falava que ele era meio come ficha, ele era difícil demais só para você gastar dinheiro com isso. Mas se você chegou a assistir a série no Netflix, agora você vai ver um cara que você conhece. Vamos lá, então? O Castlevania 3, Dracula's Curse. Esse jogo foi lançado em 1989 no Japão, 1990 nos Estados Unidos e 1992 na Europa. Ele a gente pode falar que é um prequel do segundo jogo. Prequel é quando a gente está contando uma história anterior, então a história anterior do segundo jogo. Nesse a gente joga com o Trevor Belmont e vai atrás do Drácula e do exército que ele tem. E aqui nós temos 3 personagens jogáveis além do Trevor, que é a Sypha Belnades, que parece muito para Fátima Bernardes falar deu errado, o Grant Dynasty, que é um pirata, e o Alucard, que é filho do Drácula, mas é meio humano. E eu só falo Alucard e eu só lembro do celular sem conta. Alucard, o celular sem conta.
E esse foi um jogo super elogiado. Por quê? Ele voltava às origens. Tanto é que não tinha tanta origem assim pra passar, que era só o terceiro, quarto jogo, né? Menos sendo do 3. Mas o pessoal disse assim. Foi considerado um dos melhores jogos já lançados até então, e o Alucard fez muito sentido na história do jogo. Agradou bastante. E a trilha sonora aqui, porque tinha um chip na versão japonesa que era realmente assim, uma grande inovação tecnológica para a época, coisa que não chegou aqui no Ocidente. Já em 1991, no Japão, é lançado Super Castlevania 4. Isso a gente lembra do Super Nintendo. Na América do Norte e na Europa, ele só chegou em 1992. E essa é a sequência do jogo do Trevor Belmont. E o comercial lá pegou pesado. O pessoal disse que era um dos melhores jogos até então. Você tá vendo que Castlevania só tinha elogios, né? Uma crítica ou outra, mas só elogios. E mais uma vez, o protagonista era o Simon. Só que com uma inovação, porque agora o chicotão tinha 8 direções que ele podia jogar esse chicote. E além disso, ele podia usar esse chicote para interagir com o cenário, balançar pelo cenário, fazer algumas ações. E tinha umas armas secundárias muito legais, né? Por exemplo, tinha um relógio que parava o tempo, e tinha item que dava um pulo duplo ou um pulo triplo. Quem joga sabe que jogo de pulo duplo sempre tem que ter, né? Mas um ponto pra gente prestar atenção, ó. Foi a primeira vez em que Castlevania foi dirigido por outra pessoa, que era o Masahiro Ueno, que nunca tinha problemas de má digestão, porque qualquer coisa ele usava o Ueno. Renato, você está um belo de um exemplar do tiozão do pavê. Nossa, tá difícil, né, Barbarelando? O tempo vai passando, vai ficando mais difícil resistir. O engraçado é que não era pra esse jogo ter saído dessa forma. Como ele entrou pro projeto novo e nessa época eles achavam que tinham que dar uma recalchutada, era pra esse jogo ser um remake do primeiro jogo. Só que com um esboço de umas roupas mais modernas, sabe? Tipo, atual. Aí eles desistiram. Foi um sucesso. De cara vendeu umas 500 mil cópias no mundo inteiro. E era um jogo bem sombrio. Esse que eu lembro de não alugar direito, porque ele era meio dark. Mas ele foi tão bom que entrou na lista dos 100 melhores jogos de Super Nintendo de todos os tempos. Mas agora vamos para Castlevania Rondo of Blood. Ai meu Deus, esse aqui foi um sucesso. Ele foi lançado em 1993 no Japão e depois, um pouquinho depois, no resto do mundo. Esse foi bom, viu? Nossa senhora. Tanto é que ele foi relançado em 2007 pro PSP e em 2008 pro Nintendo Wii. Aqui começa a história do Richter Belmont, que é o personagem principal da segunda adaptação que a Netflix fez de Castlevania. Agora, quem é o próximo? No jogo, ele tem que resgatar a esposa dele, que se chama Annette, que foi raptada pelo Drácula. O Drácula gosta de roubar umas mulheres, né? Todo jogo ele rouba uma mulher, uma esposa de alguém. Such a fine girl. Surely the blood of a beautiful woman will quench the thirst in my body. Nesse jogo, a gente descobre que o Richter Belmont é um descendente direto do Simon. Eu já tô querendo entender essa história. Inclusive, gente, eu tô doido pra fazer um vídeo contando a história completa desse trem, porque não dá pra gente fazer aqui agora. Mas se vocês quiserem a história completa pra gente entender, eu sei que tem vídeo aí no YouTube, mas já que eu vou aprender, eu queria que a gente conversasse aqui, né? Contar pra vocês. Se vocês quiserem esse vídeo, me avisa aqui nos comentários. E nesse jogo a gente liberta também a Maria Renard, que é a personagem que acompanha ele lá na série do Netflix. Who are you, mister? A good guy? I am Richter Belmont, vampire hunter. And you are? My name's Maria Renard. Que é uma personagem jogável, que tem uma arma exclusiva e que dizem que é muito bom jogar com ela também. Agora olha só que coisa da hora. Como é que Castlevania sempre inova? O final das fases é sempre variável, depende do caminho que você tomou, aí você vai descobrir um final novo. E foi eleito em 1994 o melhor jogo de ação lá no Japão.
Mas o ápice da franquia, o melhor jogo até agora, o jogo que revolucionou tudo, o jogo que praticamente deu nome a essa franquia para quem não tinha nascido antigamente, era Castlevania Symphony of the Night, de 1997. Esse, com certeza, é o jogo mais famoso. É o jogo que todo mundo guarda no coração. Eu nem joguei ele, pra você ter uma ideia, mas eu ouço a trilha sonora dele quase todo dia. É bom demais. Ele saiu para Sega Saturn e também para o PlayStation 1. Inclusive, falando em Sega Saturn, eu não sei se você viu o vídeo que a gente falou sobre a história e trajetória da Sega, mas você deveria dar uma olhada nesse vídeo aí que eu acho que você vai gostar bastante. Esse jogo se passa na linha cronológica 4 anos depois de Round of Blood. O protagonista aqui é o celular sem conta, Alucard. Porque no jogo anterior o Richter detonou o Drácula, só que depois disso ele sumiu e o castelo do Drácula voltou a aparecer. Nisso, Alucard entra em cena para tentar descobrir onde que foi parar o Richter. Ah, Alucard, what is your business here? I've come to put an end to this. Agora, esse jogo não é linear. Ele é um RPG da categoria máxima. É o expoente do gênero Metroidvania, que foi meio que criado aí, né? Que é uma mistura de Metroid, Super Metroid, com Castlevania. Em que, como ele não é linear, você pode... Tem coisas que você vai conseguir fazer só no final do jogo, mas tá lá no início. Uma passagem secreta, um desafio, um item que você consegue só pegar depois. Gente, é muito bom. E pasmem, ele vendeu muito pouco no lançamento. Só que o boca a boca, quando o negócio é bom, gente, não tem condição. Ele vai se vender sozinho. Fear has no name, but now fear has an address. Castlevania Symphony of the Night for your PlayStation. E mais tarde eles já tinham vendido mais de 900 mil cópias. O jogo fez tanto sucesso que ele foi até relançado em outras plataformas. Uma coisa interessante é que originalmente era para ter sido lançado no 32X, que era um console lá da Sega que eles estavam fazendo. Recomendo você assistir o vídeo. Mas desistiram, porque eles queriam colocar no novo videogame, o PlayStation 1. E quando ele estava nesse projeto 32X, ele ia chamar Castlevania Bloodletting. Mas como foi pro PlayStation 1, eles resolveram que seria uma boa trocar de nome. O jogo teve a direção de Toru Hajihara e Koji Igarashi. Lembra disso aqui que mais tarde vai fazer sentido. Eles contaram que pensaram nesse jogo porque eles viam o jogo anterior naquelas lojas de troca de fita, sabe? Porque o pessoal, já que não tinha mais o que fazer, eles iam vender o jogo. Ele falou assim, ah, vocês querem trocar o jogo? Porque não tem o que fazer depois? Vocês vão ver. E lançou esse RPG não linear, que fez tanto sucesso. E o marketing em cima desse jogo foi pesado. Até na pré-venda, quem comprava lá tinha um mangá exclusivo que ia ser lançado junto com ele. Teve CD da trilha sonora, que inclusive tem várias orquestras que tocam a trilha completa de Castlevania. E pra mim foi o contra-ataque do gráfico 2D, né? Porque ainda tinha muita lenha pra queimar. Não é porque o 3D tá chegando aí que é muito melhor. Esse jogo foi elogiado de tudo. Deu uma vontade de jogar, né? Eu tô falando aqui, nós vamos, depois desse vídeo, nós vamos jogar tudo junto. A gente podia até depois fazer uma live, né? Experimentar jogando esse negócio. Deu uma vontade aqui. Dracula, in the name of my mother, I will defeat you again. Mas um pouquinho depois disso, todo tipo de jogo que era lançado tinha uma versão 64. E Castlevania não fugiu disso, porque chegou ao Nintendo 64. Ele se chamava só Castlevania. E tinham dois personagens que você podia escolher. O Reinhardt e uma órfã com poderes mágicos, que chamava Carrie Fernandez. Basicamente você tinha que fazer o quê? Matar o Drácula, que acabou de acordar depois de 100 anos e tal. Que nem no comercial. Killer outfit. Too bad the nightlife sucks. Dracula returns to Castlevania on Nintendo 64 from Konami. Trocaram algumas coisas no jogo que eu julgo meio que inúteis, né? Porque, tipo assim, trocaram corações por joias vermelhas.
grande diferença. Agora tinha uma nova mecânica que você podia bloquear armas, o pessoal podia defender. O relógio mudava muito o que o jogo apresentava, então tipo, de noite apareciam só alguns NPCs que não apareciam durante o dia. Bem legal. O pessoal estava muito tenso no lançamento desse jogo, porque era o primeiro que ia vir em 3D. Mas até que ele foi bem recebido. A trilha era simples, mas era boa, os gráficos foram elogiados, porque eles não tinham visto nada igual, então elogiar o 3D do início dessa geração era fácil. E os castelos eram baseados em castelos franceses reais, o que dava uma carinha boa pro jogo. As críticas ficavam mais pela jogabilidade e, claro, a sombra gigantesca de Castlevania Symphony of the Night, não tem como. E lançaram até uma versão estendida no mesmo ano, que se chamava Castlevania Legacy of Darkness. Em 2003, para o Game Boy Advance já veio Castlevania Aria of Sorrow. Que se passa em 2035, no futuro, porque diziam que tinha uma profecia e o Drácula foi morto em 1999 pelos Belmont e falou que ele ia reencarnar num jovem que se chamava Soma Cruz. Não era da família Belmont, né? Não vendeu muito bem no Japão, mas foi bem nos Estados Unidos. Ainda em 2003, o primeiro jogo para PlayStation 2, Castlevania Lament of Innocence, que seria na ordem cronológica, se vocês quiserem ainda faço, o primeiro, porque ele se passa em 1094. O protagonista é o Leo Belmont, e ele explica a origem do Vampire Killer, que é aquele chicote, né, que só os Belmont podem usar. For the power to slay your kind. I swear to you, no more will suffer your fate. Um jogo 3D que tentou dar um reset na franquia. A jogabilidade foi elogiada, mas a história foi considerada rasa e não vendeu muito bem. E agora começam os portáteis, a partir de 2005, com o lançamento para o Nintendo DS, que é o Castlevania Dawn of Sorrow. Que foi a continuação da história do Soma Cruz, que não foi possuído, né? Mas se ele morre, o Drácula vai encarnar em outra pessoa, então, assim, se possível, melhor não morrer, né? Foi um dos melhores jogos pro Nintendo DS, porque ele tinha até um multiplayer em que você podia competir com seus amigos para ver quem fechava uma fase mais rápido. Usava uma canetinha para fazer algumas ações, né, do Nintendo DS e tinha uma cara mais de mangá para tentar renovar o público e trazer um pessoalzinho mais novo. O próximo seria Castlevania Curse of Darkness, que é bem legal de falar, porque ele saiu em 2005 para PlayStation 2 e Xbox. Que também tem a ver com a série, a primeira série do Netflix, que aqui ele conta a história do Hector, que é um mestre de forja, que ficou meio boladão com o Drácula, porque ele falou assim, os planos dele eram meio macabros mesmo, né? Demorou a perceber isso. Porque ele meio que invocava demônios do inferno, né? O mestre de forja. E o vilão desse jogo é o Isaac, que era o companheiro dele lá nas tramas do Drácula, mas acabam ficando inimigos. Mais uma vez, ele ficou pistola depois de que alguém matou a esposa dele. O negócio é as esposas nesse jogo. É claro, gente, que eu tô pulando alguns jogos aqui, porque tiveram várias coisas que foram histórias paralelas e tal. Vamos pro que interessa mesmo, a parte mais canônica. E em 2008, para Nintendo DS, veio a esperada continuação de Castlevania Symphony of the Night, que é Castlevania Order of Ecclesia. Que teve até uma história boa, eles tentaram renovar um pouco o que poderia ser só a história da esposa que foi raptada pelo Drácula e tal. Porque nesse universo aqui,
Não existem mais Belmonts. E essa organização estava criando métodos para tentar enfrentar o Drácula agora que eles não tinham a ajuda dos Belmont. A protagonista aqui é a Shanoa, que é membro da Ordem de Eclésia. Muitas pessoas dizem que é um dos melhores Castlevania de todos os tempos, tanto é que ele foi nomeado para diversos prêmios da indústria do videogame. E aqui é o primeiro jogo que o chicote Vampire Killer não aparece. Em 2008 também lançaram o Castlevania Judgment, que é como se fosse um jogo de luta de Castlevania. E lançaram 3 da franquia nova, que seria Lord of Shadows, que foram os últimos jogos lançados para console, mas que não tinham nada a ver com a história principal dos Belmont e tal, então era um pouco diferente, assim. E o último jogo que tinha os personagens originais e tudo mais foi lançado em 2019, mas para Android e iOS. Pode ser que seja um jogo bom? Pode ser, mas não tem uma noção assim que Castlevania foi perdendo um pouco de peso ao longo do tempo, porque não tinha mais jogo de console, tinha só jogos de portáteis. Perde um pouco. Por isso que eu falo pra vocês que eu acho que Castlevania deu uma morrida cedo. O que a gente tá vendo agora é que lançaram a série no Netflix e deu um burburinho muito bom. Tem pessoas interessadas com a história do Castlevania. Eu tô interessado com a história do Castlevania. E de vez em quando no Netflix ele tá sempre lá nos top 10, sabe? Rondando por ali. Coisa que a gente não espera pra um anime, né, de um jogo meio nichado. E a gente não pode dizer de jeito nenhum que não tem mais público pra Castlevania. Sabe por quê? Você lembra daquele cara que eu te falei que trabalhou na produção do Castlevania Symphony of the Night? O Koji Igarashi? Rolaram algumas tretas dentro da Konami e meio que a gente foi sentindo que Castlevania foi deixado de lado, porque outros tipos de produção estavam rendendo mais dinheiro. Ele pegou a capanguinha dele, foi embora e abriu um Kickstarter, que é como se fosse um financiamento coletivo, para fazer como se fosse o sucessor espiritual de Castlevania Symphony of the Night. Ele arrecadou mais de 5 milhões de dólares, com mais de 63 mil pessoas fazendo essa doação para ele fazer esse jogo. Isso aconteceu em 2014, mas o jogo foi lançado só em 2019. E eu, para te falar a verdade, eu joguei esse jogo, que delícia de jogo, que jogo bom! Joguei no Nintendo Switch, eu não sabia que tinha a ver com Castlevania, eu não tinha jogado Castlevania ainda, e é muito bom. Agora, recentemente, eu tô jogando um outro jogo que eu não sabia que tinha a ver com Castlevania também, que é Odalus: The Dark Call, que é um jogo indie, né, produzido por estúdios independentes, mas é um jogo delicioso. Ele é difícil pra caramba, ele é mais uma pegada 8 bits, que lembra aqueles jogos do Nintendinho, os primeiros lançados do Castlevania, mas que jogo! Ainda bem que ninguém pediu minha opinião a respeito, né, desse jogo, do gráfico dele, né? Mas se alguém quiser, pode me perguntar lá no meu Instagram. @Barbarelando, pergunta pra ela me explicar o que ela acha. Mas eu acho que tem uma coisa boa dos jogos que vieram, às vezes, não fazer tanto sucesso assim, que foi ter a série. Porque pessoas como eu, que não jogam, tiveram acesso a uma história que é muito boa. Muito boa, mas que eu acho que tá sendo subaproveitada porque eles não estão lançando nada junto. Não tem uma camiseta, não tem um joguinho. Gente, viu que deu certo primeiro? Lança um jogo bom pra caramba ali pra console pra pegar a hype do segundo que tá começando agora. Por que não fizeram isso? Pra mim, Castlevania foi aposentado antes da hora. E eu acho que tem duas coisas que a gente pode fazer, porque tá na hora e agora. São 40 anos de franquia. Ou a gente vai para um lado de fazer um remake para apresentar para as pessoas a história clássica, pegando a série do jeito que tem que ser, que seria um caminho muito bom, ou apronta de novo uma revolução, que nem foi o Castlevania Symphony of the Night. Apronta um 3D de outro mundo, um negócio de nova geração mesmo, que a gente goste de jogar, que seja interessante, mas que não perca a essência, que é a história de Castlevania, que é muito boa. Porque o jogo pode ser só um jogo, mas se ele tiver uma história boa, a gente compra a ideia e vai atrás. Então,
vamos tirar Castlevania da fila da aposentadoria, porque ainda tem muita lenha pra queimar. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. E ó, se você quiser ver mais vídeo, tem 2 aparecendo aqui, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Bom, vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!